Olá, pessoal da TV Guaratuba, sejam todos bem-vindos. Eu sou Andresa Menezes, da TV Mulher Litoral, e eu trago um tema bem interessante hoje. Vamos falar sobre limites. Como que andam os limites dentro da sua casa e como você tem absorvido isso. Então, eu trouxe hoje para vocês um tema bem relevante e você vai se identificar bastante. Vai poder até se avaliar se você está indo no caminho certo ou não. Então, o tema de hoje é limites que adoecem. Como que a gente tem usado os limites na educação dos nossos filhos? Então, assim como existem limites que curam, também existem limites que adoecem, né? Que acabam desconstruindo a nossa relação com os nossos filhos. Então, os limites que adoecem, eles nos desconectam emocionalmente com os filhos e nos tornam muitas vezes mães abusivas. Como assim, Andresa, mães abusivas? São mães que acabam passando dos limites ou impõem limites muito rígidos. Né? Lógico, todo ser humano precisa de limites, porque o limite também ajuda a construir uma relação de respeito. Mas muitas vezes esses limites são muito rígidos e vamos falar sobre um pouquinho agora. Então, a mãe abusiva geralmente são aquelas que usam os filhos para atender suas necessidades afetivas insatisfeitas. Então, por que você teve um filho? Você teve um filho para amar da forma que sua mãe não te amou? Você teve um filho para realmente colocar uma pessoa no mundo para poder fazer a diferença no mundo? Então, algumas coisas a gente tem que observar, porque naturalmente nascemos para ser mãe. Mas muitas vezes não sabemos ser mãe, não sabemos fazer com que nossos filhos se sintam realmente filhos. Então, esse espaço entre mãe e filho, eles deveriam ser preenchidos pelos pais na infância ou na adolescência. Sabe aquele espacinho que fica no nosso coração e a gente sempre tem aquela sensação de que está faltando algo? Então, eles deveriam ser preenchidos pelos pais. E muitas vezes a gente não consegue preencher, porque a gente só dá o que a gente tem. Então, se as mães elas não foram ou não se sentirem amadas, protegidas e amparadas pelos pais, elas podem usar o filho, pode ser criança ou adolescente, para preencher esse vazio. E essa mulher carente, na verdade, revela o quê? Uma mulher insegura, né? Na verdade, é reflexo de uma criança ferida ali na infância. E o filho se esforça demais para preencher o vazio que existe ali naquela mãe. As crianças, os nossos filhos, eles percebem muitas coisas. E principalmente o nosso emocional. Então, quando nós temos algo que precisamos resolver em nós mesmas e não queremos olhar para isso, o nosso filho consegue enxergar a nossa dor. É como se ele se colocasse como responsável por nos ajudar a fazer algo. E eles fazem isso por quê? Por amor. É exclusivamente por amor. Então, nosso filho ele sempre vai tentar suprir o amor que a mãe não teve e ele ficará com medo e insegurança da mãe, porque uma mãe com medo e insegura vai gerar também um filho com medo e inseguro. E ele se sentirá sem amor também, desamparado e desvalorizado, assim como a mãe. Olha só, que ciclo que a gente acaba gerando os nossos filhos muitas vezes quando não olhamos para nós. Porque se nossa educação foi muito rígida, nós podemos ser um pouco mais flexíveis. Mas a questão é o seguinte, será que você também não está sendo flexível demais ou rígida demais? Continua sendo rígida? Então, quais são algumas ações para você identificar se você está sendo uma mãe abusiva? Utiliza utiliza frases de ameaça, frases tipo: ai, se você não fizer, você vai ver. Ah, eu vou contar até 10, se eu chegar até aí, você vai ver. Ah, se prepara, tá? Porque o seu já está preparado. Então, assim, são essas frases assim de ameaça que o filho pode esperar algo que ele não quer receber. Usa força. Beliscões, empurrões, o tempo inteiro, tá? Não é quando você está num momento de descontrole e age assim esporadicamente. Você está sempre usando a força. Ou o grito, ou um puxãozinho de orelha o tempo inteiro, ou um beliscãozinho. Tá fazendo isso, então tá sendo abusiva. Isso quer dizer que você tem problema para resolver com você. Muitas vezes o problema não é com teu filho.
É problema que é algo entre você e sua mãe. Então resolve, procura ajuda. Responde no lugar do filho. Coloca sempre a culpa no filho. Ah, eu não fiz porque você não me ajudou. Ah, eu não fiz porque não deu tempo, porque você estava assistindo televisão. Cadê você na hora que eu preciso? Então, sempre que se dá alguma coisa errada, a culpa é do meu filho. Por quê? Porque ele não me ajudou, porque ele não estava presente. Mas a gente tem que lembrar que a criança é criança, o adolescente é adolescente. O adulto, quem que é? São os pais. Os pais que são os adultos. Então, da mesma forma que a mãe pode ser abusiva, o pai também se torna abusivo. Domina as conversas. Você tem o poder de dominar as conversas, só quem fala é você. Criança que não pode falar, adolescente que não pode falar, adolescente que não tem vez. Então você domina a conversa ou responde no lugar do filho. Se alguém pergunta alguma coisa para o seu filho, você vai lá e responde. Ah, quantos anos você tem? O filho vai abrir a boca, você já respondeu. Ah, 17. Ah, não, vai fazer 15 no mês que vem. E aí você não dá lugar e não dá espaço para o filho. O que é que você faz? Você cria como se fosse uma jaula invisível, onde o filho não tem acesso ali, não tem liberdade de expressão. Ele acaba ficando constrangido com a sua presença. Então são limites ali que destroem. O que? Destrói o relacionamento e a capacidade que o seu filho pode ter de ser algo, de ser alguém expressivo no mundo. Rejeita os amigos dos seus filhos, nenhum amigo do meu filho presta. Você só pode ter amizade com as pessoas com quem eu escolher. Então você não dá essa liberdade para ele, até mesmo de ter amizade com as pessoas que ele quer, sem antes muito mesmo entender ou conhecer quem são os pais daqueles amigos do seu filho. Usa castigos como recompensa para controlar. Tipo, você lembra que a gente tinha combinado de tomar um sorvete em tal lugar? Olha, eu não sei se a gente vai não, viu? Porque você não está se comportando muito bem. Então é um castigo, tá? Isso aí é usar uma forma de recompensa como castigo. Então, se eu sou recompensado porque eu fiz, eu automaticamente sei que eu não vou receber em troca porque eu não estou fazendo. Nem precisa avisar isso pro filho, mas a gente avisa em tom sempre de ameaça. Invade a privacidade do filho, né? Não respeita filho quando tá no banheiro, não respeita filho quando tá no quarto. Lógico que tudo tem que ser policiado, tudo tem que ser visto, mas muitas vezes a gente tá se excedendo. A gente entra no quarto sem bater na porta, quando chega lá, o filho tá trocando a roupa. Se teu filho é criança, pequenininho, 4, 5, talvez ele nem ligue, talvez ele até goste da sua presença ali quando ele está trocando roupa. Mas a partir do momento que ele começa a mudar o corpinho dele ali, ele precisa de privacidade. Então, será que você está respeitando a privacidade do seu filho? Compara e critica com frequência. A comparação é algo péssimo. Então, vai lá embaixo na questão da comparação. É como se você estivesse comparando o seu filho com algo impossível ou com alguém que ele não quer ser. Então, não tem sentido na educação você trabalhar como comparação. Se coloque no lugar dele. Se você estivesse trabalhando e o teu patrão te comparasse com a funcionária, dizendo que aquele funcionário ali é muito melhor do que você ou é mais eficiente que você, como você se sentiria? Provavelmente é como seu filho se sente também, tá? Então, assim, quando a mulher ela se comporta assim com seus filhos, provavelmente ela repete um padrão idêntico ou parecido com o que viveu com seus pais. E geralmente a gente quer que os nossos filhos tenham uma educação diferente da nossa, mas quando a gente vê, tá sendo tudo igual. O filho se pune tomando a culpa e se sente incapaz. Eu não poderia ter feito isso. Eu magoei a minha mãe, eu sou um fracassado. Isso quer dizer que você coloca tantos limites e metas tão altas para o seu filho que quando ele não atinge, ele se sente culpado por não ter atingido aquela meta. Porque vocês não conversaram sobre aquela meta. Mas ele aceitou porque achava que poderia, porque você incentivou, mas ele não conseguiu. E aí ele sente um fracassado. Isso é muito comum em crianças e adolescentes, tá? Se sentirem um fracassado porque a mãe idealizou, os pais idealizaram filhos e acabaram que os filhos são completamente diferentes do que eles idealizaram. Isso é frustrante, tanto para a criança, para o filho, tanto
quanto para os pais. As mães abusivas estão trabalhando de modo inconsciente, talvez já tenha adquirido hábitos desde lá da infância. A gente traz muita coisa da nossa vivência, da nossa experiência, da nossa cultura e traz para o nosso lar, mesmo quando se une duas pessoas de culturas diferentes, né, de modos diferentes. A gente acaba trazendo muito do que é vivido na nossa infância para o presente, na nossa relação com o nosso filho. Então, como mudar as condutas abusivas para que você não venha influenciar na maturidade emocional do seu filho? Não se cobre tanto, tá? Se você é mãe, se você é pai, pare de se cobrar tanto. A vida não é perfeição pura, né? Temos que entender que não somos antifrágeis. Nós nos quebramos também. Isso é normal. Então você não precisa se sentir culpado. Não se cobre. Limites são bons, mas o excesso sempre faz mal. Pare para perguntar também. Você tem essa capacidade, essa habilidade de perguntar para o seu filho: filho, como que eu estou indo? Como que eu desempenho o meu papel? O que é que você acha que eu posso melhorar? Dê abertura ao diálogo. O seu filho também precisa disso. Deixe o seu filho crescer e viver as suas próprias experiências. Será que você tem deixado seu filho viver as próprias experiências? Não é porque você passou por dificuldades na sua infância ou adolescência que o seu filho vai passar pelas mesmas situações, tá? Pode ser que seja diferente, mas você precisa ensinar o melhor caminho para ele. E ensinar o caminho para ele é deixando fazer, mas de um modo consciente. E muitas vezes, para proteger os nossos filhos, nós acabamos bloqueando a possibilidade dele experienciar determinados momentos e situações e vivências por medo. Então, eu prefiro meu filho aqui, trancado comigo, porque é mais seguro. Pare de comparar, que eu já tinha falado aqui antes. Ame seu filho como ele é. Entenda que o seu filho é seu filho. E ele escolheu ser daquela forma. Né? Você pode usar palavras, usar frases que vão motivá-los e fazer com que ele se enxergue e veja que tem potencial nele. Mas se você é uma mãe abusiva e quer manter o controle de tudo, ele não vai se sentir assim. Provavelmente ele vai ter sempre aquela sensação de incapacidade, de insegurança e de que é melhor não fazer porque assim eu não erro. Você acaba criando ali um padrão que vai fazer seu filho procrastinar, né? Desistir das coisas muito antes de fazer, muito antes de começar. Ouça mais e reclame menos. Escute seu filho. Tem um momento para você sentar com seu filho e conversar. Isso é importante. Seja paciente e gentil. Seja paciente e gentil, isso não quer dizer que você vai ser aquela mãe que permite tudo, porque aí é você ser permissiva. Mas seja paciente e use a gentileza. A gentileza ajuda demais a resolver os nossos conflitos. E não quer dizer que você é paciente e gentil, não quer dizer que você não é firme. Você pode ser firme. Você pode ter aquela regra, aquele limite que não quer ser ultrapassado, colocar isso para ele de uma forma muito mais branda, sem gritos, sem confusão, sem autoritarismo. Use o humor e dê boas gargalhadas. Se você errou, sorria disso. Não precisa ficar com raiva. Se seu filho errou, ache graça. Ele vai aprender. Então, tudo, se a gente usar o humor, fica muito mais leve, fica muito mais divertido, né? A gente tira aquele ambiente, aquele semblante tenso, aquele peso do local. A gente tira com boas gargalhadas. Você pode chorar na frente dos seus filhos, isso não faz mal, né? Porque a mãe forte é aquela que mostra a sua essência, o pai forte é o que mostra a sua essência, não é aquele que se tranca no mundinho dele, achando que o seu filho não pode também viver essas experiências de dor e de fraqueza junto. Precisa sim, porque muitas vezes na hora que a gente precisa levantar, quem nos ajuda também são os nossos filhos. Então qual o problema de pedir a ele ajuda para puxá-lo do lugar que ele está? Não tem problema. Não tente ser perfeito, tente sempre ser o melhor. Você tem tentado ser perfeito ou tem tentado ser o melhor? Às vezes, quando a gente tenta ser perfeito, a gente acaba passando por cima de várias questões que nós deveríamos olhar com mais amor. E quando tentamos ser melhor,
Até no erro a gente é mais maleável, a gente acaba se perdoando, mas quando a gente busca a perfeição, a gente quase não usa o perdão, quase não usa a gratidão. Então é isso. Isso que eu queria colocar para vocês. Então se avaliem, será que o meu relacionamento com o meu filho está sendo abusivo? Será que eu estou me excedendo ou estou tendo um relacionamento de diálogo, de respeito ali, de cumplicidade? Eu estou entendendo que eu preciso ser mais flexível porque os meus filhos estão crescendo, tudo está mudando. Por que que eu não posso mudar? Então aceite as mudanças e escute mais o seu filho, tá bom? Então comentem aí, compartilhem e semana que vem eu estarei ao vivo com vocês, tá? Um beijo para vocês e até a próxima quarta-feira.